Oi, a paz do Senhor, tudo bem com você? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo é um assunto muito sério e ao mesmo tempo muito edificante. Se você é pai, se você é mãe, se você tem sobrinho, tem primo, esse vídeo é para você. É para o bem das nossas crianças. Eu também gostaria, mas no final, contar a experiência que eu tive, que hoje eu entendo que é uma batalha espiritual muito grande, onde o inimigo queria ceifar a minha vida e nem a minha mãe mesmo sabia aquilo que eu passava. Provavelmente ela vai saber hoje através desse vídeo. Eu não lembro de já ter comentado com ela sobre isso, mas eu gostaria de chamar a atenção dos pais, ou quem pretende ter filho, em relação a que tipo de vídeo o seu filho tem assistido, que tipo de jogo o seu filho tem jogado, o que ele tem acessado, quais músicas ele tem ouvido. Gente, esses dias eu vi uns 2 vídeos na internet de 2 crianças diferentes, que tentaram tirar sua própria através de um jogo. E esse jogo tá bem em alta, eu não posso falar abertamente, né, aqui, porque senão esse vídeo pode até mesmo cair, e também nem todas as palavras eu posso falar aqui no YouTube para não banir meu vídeo. Então tem um jogo tá aí muito em alta, se você pesquisar, você vai saber que tipo de jogo eu estou falando. Então tome cuidado, que tem jogo que pode tirar até mesmo do seu filho. Então tome muito cuidado com isso. E o inimigo, ele tenta se camuflar, sabe, com coisas, não tem nada a ver, tenta distrair os pais. E as crianças ficam tão assim empolgadas, ligadas naquilo, que hoje em dia a gente se compara as crianças de hoje em dia com as crianças de antigamente, vocês verem a dependência que elas têm do celular, de estar ali conectado com a internet. Gente, hoje em dia, até mesmo a memória das crianças ficam assim, você faz uma pergunta, elas não sabem responderem, não sabem formular uma pergunta, uma resposta, na verdade. Então você vê que tudo isso influencia na vida das crianças. E sobre vídeos também, desenhos, tantas entidades que estão camufladas ali no desenho. Às vezes está passando algum desenho que no fundo tem alguma entidade, tem alguma coisa para amaldiçoar o seu filho, tipo de músicas que seu filho ouve, que vai trazer maldição para a vida dele, ele vai estar repetindo ali músicas inspiradas por Satanás, que parece ser para criança, mas na verdade não é. E a criança sem maldade vai repetindo aquilo ali e vai trazendo isso para sua vida, trazendo maldição para sua vida, até mesmo para sua casa. Então, pais, estejam atentos. Que tipo de vídeo seus filhos têm assistido? Que tipo de desenho? Sejam pais presentes na vida dos seus filhos, estejam ali quando ele estiver assistindo alguma coisa, olha ali o que que é um celular na mão deles, olhem ali o que que é, porque tem coisas que parecem, não é nada a ver, não tem problema, mas é algo que pode até mesmo tirar a vida de um filho seu. E o inimigo, a gente sabe que ele tenta contra as nossas crianças. E eu vou contar uma experiência para vocês de quando eu era criança e hoje eu entendo muito bem sobre isso. Hoje eu vejo que não é algo nada normal. Eu, quando eu era criança, eu tinha, parecia ser um toque, gente, mas hoje eu sei que era o inimigo mesmo agindo. Se eu via, eu vou evitar falar certas palavras aqui, porque para tomar cuidado, sabe, aqui no YouTube. Mas se eu via, eu tinha que colocar no meu pescoço e eu colocava bem aqui no meio. Às vezes, se eu ia lavar vasilha ali para minha mãe, aí se eu via, eu tinha que colocar aqui. Nunca pensei em fazer nada, nunca nem passou pela minha mente, não lembro quantos anos que eu tinha, mas nunca passou isso na minha mente, por maldade, nunca. Mas todas as vezes que eu via, eu tinha que colocar no meu pescoço. Então, olha como que Deus me guardou. E hoje eu vejo como que o inimigo agiu ali. E passou um tempo, eu já era grande, já entendi, nossa, tipo, a gravidade disso. Aí quando passou muito tempo, eu lembro que eu assistindo um vídeo no YouTube, um rapaz falou que fazia a mesma coisa quando era criança. Aí ele até falou assim: "Nossa, olha como que o inimigo é, o que que eu fazia? A mesma coisa que eu fazia". Aí eu me liguei, e nisso eu até comentei com a minha irmã na época: "Nossa, você viu?
E ele também falou a mesma coisa, que depois de passar um tempo, eu falei com a minha irmã, né? E a gente falando sobre isso, que ele não age diferente na vida das crianças. Talvez hoje em dia a forma dele fazer com as crianças não vai ser dessa forma como era na minha época, né? Aí pode ser através de jogos, através de desenhos, incentivar as crianças a fazerem coisas ruins ou até mesmo tirar a própria vida. Então é algo muito sério que fica aí um alerta para os pais. Quando eu vi aquele rapaz falando aquilo no vídeo dele no YouTube, tem mais tempo, aí eu me lembrei, nossa, eu também passei por isso. E às vezes seu filho tá fazendo isso que eu acabei de falar e você não sabe. Procure saber o que seus filhos estão fazendo. Procure saber se seus filhos têm amigos imaginários. Isso é muito sério. Quantas crianças que conversam com alguém, ah, é meu amiguinho. Que amiguinho é esse? Que está falando com seu filho e está ouvindo vozes. Então fique atento com sinais que seu filho dá e não ignore. Tem pais que deixam passar despercebido. Não olhe o tipo de música que o filho está cantando, desenho que o filho está assistindo. Deixa ali, às vezes, celular na mão da criança, porque enquanto ele estiver com o celular, ele vai ficar quieto, entendeu? Mas é algo que você, como pai, como mãe, pode pagar um alto preço pelo seu filho, porque ele não tem a consciência disso, ele não tem a consciência do mal. Mas nós sabemos que o inimigo usa muitas pessoas para criar tipo de jogo, coisa que não vem de Deus, coisa demoníaca mesmo. Então você como pai, como mãe, ore pelos seus filhos, interceda por eles, ensina a eles o caminho que eles devem andar, que até quando estiver velho, eles não vão desviar desse caminho. Nós sabemos que a verdade é Jesus, que o caminho é Jesus. A Bíblia vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ensine o seu filho por onde ele deve caminhar. E seja você o exemplo para os seus filhos, porque eles também vão seguir os seus passos. Siga os passos de Cristo e dessa forma os seus filhos poderão seguir os seus passos. Espero muito que esse vídeo seja edificante e que fique um alerta e que vocês possam compartilhar com outras pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus te dê graça e sabedoria para cuidar e instruir os seus filhos e que Deus livre os seus filhos também de todo mal e de todas essas ciladas que o inimigo tem armado.